Já não basta todos nós sabermos que a Suprema Corte Brasileira virou uma espécie de escritório despachante do Lula e do PT e dos membros da corrupção, das empresas que fizeram toda a corrupção que destruíram o nosso país. Ele tem que humilhar o STF publicamente, internacionalmente. Todo mundo sabe que o Lula deve uma explicação, um posicionamento em relação à Venezuela, a ditadura da Venezuela, que foi condenada pela ONU, inclusive, por não respeitar direitos humanos, prender crianças, estar matando manifestantes. Foi o golpe mais escancarado que já se viu no período moderno da nossa civilização. E aí, quando ele é perguntado sobre a Venezuela, a resposta dele é aquela resposta meio que quarta-feira, né? Lula diz que Maduro é problema da Venezuela, não do Brasil. Mas isso não faz sentido. O Lula deu pitaco nos Estados Unidos, declarando apoio a Kamala Harris, falando que o Donald Trump é um perigo para a democracia nazista e fascista. Deu pitaco na Argentina, mandou gente para a Argentina para fazer campanha para o opositor do Milei na época da eleição, e todos nós nos lembramos muito bem disso. Então, o Lula tá interferindo agora, tentando acabar com o embargo em Cuba, né, que já existe há muitos anos, porque Cuba também é um país, é uma ditadura. Então ele está tentando fazer aquela defesa que não é defesa do Maduro, porque senão pega muito mal, e Maduro deve ter muitas provas dos crimes que ele cometeu. Porém, durante essa entrevista, o Lula falou um negócio que chamou muito a atenção. Vamos ouvir isso aqui. Nós fizemos uma nota junto com a Colômbia, sabe, dizendo da nossa inquietação de você não ter uma prova do resultado eleitoral. Ele deveria ter mandado a nota para o Conselho Nacional Eleitoral, que foi criado por ele próprio, que tinha 2 membros da oposição e 3 do governo. Ele não... Para quem não sabe, esse é o Cajuru, viu? A maior vergonha do estado de Goiás. Meu Deus, como nós temos vergonha dessa pessoa. Mostrou, foi direto para a Suprema Corte. Eu não tenho o direito de ficar questionando a Suprema Corte de outro país, porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte. Lula, o que você não quer? Porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte. Você lembra daquela vez ele dando uma entrevista, falando, eles ficam falando do meu triplex, né? Do meu triplex, onde na entrevista ele admite que o triplex era dele, ou triplex que ele chamava, né? Eu não sei se ele entendeu o que ele fez aqui, mas aqui ele fala abertamente, é a minha Suprema Corte. Assim, o STF pertence ao Lula. O país questiona a minha Suprema Corte. A minha Suprema Corte. Aí o antagonista soltou a matéria, que eu achei interessante. Vou compartilhar com vocês, ó. Lula e o sentimento de posse sobre o judiciário. Eu não quero que nenhum país fique questionando a minha Suprema Corte, disse o presidente Lula durante a entrevista, né? Lula adotou mais uma vez uma postura ditatorial durante a entrevista à Rede TV. Ele ultrapassou o limite da impessoalidade ao se referir ao Supremo Tribunal Federal como minha Suprema Corte. Evitando críticas à postura da Suprema Corte da Venezuela, envolvida na controversa reeleição de Nicolás Maduro, Lula tratou o judiciário brasileiro com um tom pessoal. Eu não tenho direito de ficar questionando. Vocês ouviram isso daí? Então, vamos lá. Minha Suprema Corte. Ele tem ali um padrinho de casamento, ele tem ali um amigo de longa data, que é o Flávio Dino, tem o Dias Toffoli, colocou ali o advogado pessoal dele há longo tempo, que é o Zanin. Tem ali os outros, né, os outros ministros do STF que parecem que são pau mandado. Esse é o problema, gente. A pessoa se torna ministro da Suprema Corte de um país e ela parece que se torna um despachante de um líder da corrupção, do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Chega ao ponto que o Lula dá entrevista falando da minha Suprema Corte. Você imagina que Bolsonaro falaria uma coisa dessa? Não, eu vou conversar porque aqui no Brasil não, aqui na minha Suprema Corte. São os ditadores. Ah, e curioso. O Maduro se refere à Suprema Corte da Venezuela da mesma forma. Minha Suprema Corte. Os ditadores se apoderam das instituições e, com o controle dessas instituições, tentam passar uma falsa maquiagem de democracia, dizendo que as instituições funcionam. Sim, funcionam para ele, para os interesses do ditador. O STF brasileiro, a maioria dos ministros que estão ali dentro, trabalham para os interesses do PT, do Lula. A Constituição virou um cardápio à la carte que eles escolhem quais ingredientes eles gostariam de ter ou não ter no prato. Inclusive, eles podem até mandar tirar do cardápio por completo o ingrediente que eles não gostem, como, por exemplo, liberdade de expressão. Parece que eles têm alergia. Olha, eu tenho uma alergia à liberdade de expressão, tira do cardápio. Minha Suprema Corte. Esse é o buraco, esse é o nível que a Suprema Corte brasileira chegou, né? Ele se tornou
A minha Suprema Corte do Lula. Que é isso? Lula é poderoso, hein? Dizem que o crime organizado do Brasil é tão organizado, mas tão organizado que ele tem até uma Suprema Corte própria. Bom, a fala do Lula agora meio que corroborou isso. A gente meio que questionava, não, isso aí já é exagero. Mas aí chega o Lula e fala, minha Suprema Corte. Então, realmente, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo, a situação do Brasil é muito mais terrível do que a gente imagina. Tá? Qualquer um ainda que se atreva a se erguer e lutar contra isso e tentar resgatar o mínimo de sanidade jurídica será perseguido nessa ditadura. Mas a gente vai fazer o quê? Desistir? Entregar uma ditadura para os nossos filhos sem pelo menos saber que a gente tentou lutar contra ela? Isso não é uma opção. Um abraço.